Fala comigo, meu povo, o negócio é o seguinte, a gente chegou agora há pouco lá da Toca da Raposa, apresentação oficial do novo técnico do Cruzeiro, Zé Ricardo, e na sequência teve coletiva do Pedro Martins. Nós vamos analisar tudo o que foi dito e falado pelos dois, Zé Ricardo e Pedro Martins, embora vamos passar aqui apenas as perguntas da Cruzeiro Esportes, porque a coletiva se estendeu muito, eram muitos repórteres, a imprensa estava em peso lá hoje na Toca da Raposa. Então quem quiser assistir a coletiva na íntegra, ela está postada no canal oficial do Cruzeiro e você consegue acompanhar tudo o que aconteceu. Antes de mais nada, você que está chegando por aí, me dá uma moral, me segue aí, ó, Twitter e Instagram, @DiogoMedeiros87, dá essa força aí pra gente. E se tá ligado no vídeo, dá aquele like, colabora aí com o crescimento do canal, se inscreva, né? Ative as notificações e o principal, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante pra gente saber também a sua opinião. Antes de começar a coletiva do Zé Ricardo, a gente conheceu hoje pela primeira vez a nova sala de imprensa do Cruzeiro. Ela foi inaugurada hoje, então deixar aqui os parabéns, porque a sala ficou muito bonita, uma estrutura muito top, né? Deu um upgrade muito grande em relação à sala de imprensa antiga, que já era boa e ficou sensacional. Então, parabéns ao Cruzeiro aí, que vem modernizando cada vez mais a estrutura da Toca da Raposa. Então, primeira coisa, vamos ouvir a pergunta que a gente fez, a pergunta e a resposta para o Zé Ricardo, depois a gente volta analisando o que ele respondeu e a coletiva do Zé Ricardo como um todo. Então vamos ouvir aí o novo técnico do Cruzeiro. Zé Ricardo, bom dia. Opa. Você falou uma palavra importante aí, que é zona de conforto. Eu queria te perguntar o seguinte, o Cruzeiro tem 2 vitórias nos últimos 18 jogos, está 8 jogos sem vencer, e essa semana foram 3 dias de folga, ontem, na segunda, na terça, no domingo também, enquanto o nosso próximo adversário, o Santos, tem programação, treino em até 2 períodos. A gente vê um discurso muito conformista a cada resultado negativo do Cruzeiro. Estamos trabalhando, estamos melhorando, estamos evoluindo, isso por parte da antiga comissão técnica, por parte dos jogadores. Eu queria saber qual vai ser a sua postura em relação a isso. Faltam apenas 16 jogos, o Cruzeiro precisa vencer pelo menos 6, 7 partidas para poder ficar tranquilo na Série A. Qual vai ser a sua postura em relação a isso, né? Quando as coisas não acontecerem, o tom de cobrança em relação ao elenco do Cruzeiro? Só uma correção, foram 2 dias de folga, tá? Não Domingo. 3. Domingo teve jogo. No próximo domingo. Pô, ainda não teve. Pois é, mas a programação de folga foi segunda, terça e domingo agora São 2 também dias é de folga. folga. Desculpa, Diogo, né? Bom, a gente tem profissionais aqui que certamente buscam trabalhar com todas as ferramentas para a gente dar não só carga de trabalho e recuperação, que também é trabalho de forma equilibrada, né? A gente tem um elenco com um número bom de jogadores de trabalho e temos jogadores importantes fora que estão para voltar na competição, para voltar em atividade. Sobre a questão da zona de conforto, eu acho que quem trabalha com futebol não pode nunca estar na zona de conforto, e profissional que exige, que quer excelência, não pode estar em zona de conforto. A forma de a gente se comunicar, a forma como a gente busca ter o tratamento com as pessoas, em momento algum, interfere nas cobranças. As cobranças podem ser feitas de várias maneiras. A minha maneira é uma cobrança séria, uma cobrança frontal aos atletas, normalmente de forma individual, trato individualmente mesmo, para não expor nenhum atleta, e a forma coletiva, a gente, na hora que tiver que fazer, a gente vai fazer. E o último jogo, o próprio nosso capitão Rafael falou que quem realmente não quiser pressão não tem que estar trabalhando com futebol, né? Não tem que estar trabalhando num time gigante como é o Cruzeiro. Então, pode ter certeza que a gente vai buscar isso. Acho que se realmente é uma troca de comando, né? Apesar de ter um trabalho em algumas expectativas muito interessantes que estava sendo desenvolvido, logicamente, se é uma troca de comando, é porque nós necessitamos de uma mudança de postura também. Então, é nesse caminho que a gente vai tentar recuperar aí o Cruzeiro, e, logicamente, que essa escassez de vitórias talvez seja o primeiro objetivo curto que a gente tem pela frente. Então tá aí, essa foi a resposta do Zé Ricardo. Primeira coisa é o seguinte, né? Ele teve muitas críticas desde que o nome dele apareceu, teve até nota de repúdio de torcidas organizadas. A gente fez uma enquete aqui no Cruzeiro Esportes
quando a gente ficou sabendo, né, que seria o Zé Ricardo, com 75% de rejeição. Mas a situação é o seguinte, agora é ele, né? Agora é o Zé Ricardo, ele é o novo técnico do Cruzeiro, não tem outra situação, já foi anunciado, então tem que dar certo, né? Não tem outro caminho, a única saída para o Cruzeiro é que o trabalho do Zé Ricardo dê certo. Eu perguntei ali, e hoje as minhas duas perguntas, tanto para o Zé Ricardo quanto para o Pedro Martins, foi na intenção mesmo de dar aquela cutucada, de tentar tirar um pouco da zona de conforto, de ver que a situação não está tão boa assim, ou não está tão tranquila quanto eu acho que de repente eles imaginam. No caso do Zé Ricardo, né, de tentar trazer um pouco da realidade do que está acontecendo aqui no Cruzeiro, e a princípio, né, parece que ele entendeu. Uma coisa que foi perguntada ali pro Zé Ricardo foi em relação ao estilo de jogo, né? Que o Cruzeiro tem uma proposta de futebol mais ofensivo e tal, e ele já tem um futebol mais reativo, ele já é um jogadores mais atrás da linha da bola. E ele falou que no futebol hoje, né, não tem só um jeito de jogar, que ele precisa se adaptar. Então vamos ver se o Zé Ricardo também vai ser capaz, né, de continuar mantendo um volume ofensivo do Cruzeiro. Ele também falou sobre a utilização de categoria de base, né, jogadores de sub-17. Ele até falou uma situação em relação a isso hoje lá de participação no treinamento. Eu espero sim, né, que a base, na medida do possível, volte a ter suas oportunidades, porque, né, a categoria de base do Cruzeiro hoje, tá difícil a participação, a utilização deles. O Zé Ricardo também foi perguntado especificamente em relação ao Gilberto, e ele disse que a maioria dos times do Brasil hoje, se pudesse, iriam querer contar com um atacante da qualidade, né, do Gilberto, e ele revelou que ele estando bem fisicamente, né, treinando bem, ele vai sim tentar recuperar o futebol do jogador. Na resposta, né, eu gostei ali, né, que ele falou que no futebol não existe zona de conforto, né, isso não pode acontecer. Citou até ali a situação do Rafael Cabral, né, do que ele falou no último jogo. Só que quando o Pepa chegou, o Pepa também adotou um discurso muito... Olha, se precisar mexer no time eu mexo, eu sou flexível e tal. E na prática foi um pouco diferente. Então eu espero que com o Zé Ricardo tanto a fala quanto a atitude, né, estejam alinhadas. Então que realmente tenha uma cobrança mais dura para cima dos atletas, porque realmente está precisando. Eles precisam mostrar um pouco mais de resultado. O Zé Ricardo entende que o elenco do Cruzeiro é qualificado, né, que consegue extrair mais. E é isso que a gente espera que ele faça daqui para frente. Lembrando, né, que para ele a situação chega um pouco diferente agora, já com uma pressão um pouco maior por causa da situação que entregaram o clube para ele agora, né? Faltando 16 rodadas, um clube que não vence 8 jogos, que tem apenas 10 vitórias em toda a temporada, 2 vitórias nos últimos 18 jogos, e ele tem que resolver a situação nos 16 jogos pela frente. O Cruzeiro tem que vencer pelo menos 6, 7 jogos, e ele falou isso, né? Que a primeira coisa que tem que conseguir resolver é o Cruzeiro voltar a vencer, que é o que está mais urgente. Então, inclusive, na programação de treino, né, para hoje, eu fui até questionado ali pelo Vitor Rios, né, da comunicação do Cruzeiro, que não eram 3 dias de folga, eram 2, mas são 3 dias. O Cruzeiro deu folga na segunda-feira, deu folga na terça-feira e no próximo domingo, agora, dia 10, também tem folga. Isso foi publicado, inclusive, pelo próprio Cruzeiro nas redes sociais, né? Mas, enfim, vou pedir aí para você que chegou no vídeo até aqui mais uma vez, likezão, dessa força aí pra gente, se inscreve no canal e também ativem as notificações. E logo depois, quem todo mundo queria ouvir era, obviamente, né, o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins. Acabou a coletiva do Zé Ricardo, ele deixou a sala, o Pedro Martins fez um pronunciamento, né, falou algumas coisas ali que durou uns 10 minutinhos mais ou menos, e depois abriu para a pergunta para a imprensa. E a nossa pergunta para o Pedro Martins é essa aí que nós vamos passar agora, e depois a gente volta analisando a coletiva como um todo. Vamos ouvir agora então o Pedro Martins. Pedro, bom dia. Vou pegar aqui algumas palavras que você falou antes de fazer as perguntas. Você falou aí que tem que ter uma relação de confiança. Mas eu acho que qualquer relação de confiança, ela se baseia em estar junto, estar presente nos bons e principalmente nos maus momentos. Numa relação, quando nos maus momentos só um lado está presente e o outro não está, quebra-se a relação de confiança. Outra coisa, você falou aí sobre passar por um período de turbulência, que isso é normal, isso acontece no futebol. Perfeito. Vamos usar a sua análise, por exemplo, de uma turbulência, como se fosse no caso de um avião. Turbulência acontece em avião, mas se é uma turbulência pesada, risco de queda,
O mínimo que os passageiros esperam é uma palavra do piloto, alguma coisa em relação ao que está acontecendo. As coisas não podem ficar simplesmente ali ao Deus dará. E algumas vezes você falou que nunca houve um salvador da pátria. Na minha opinião, eu discordo, sempre houve um salvador da pátria e ela se chama torcida do Cruzeiro. Talvez o dia que o pessoal tiver um entendimento melhor em relação a isso, as coisas possam mudar. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, qual é a responsabilidade do departamento de futebol em cima disso tudo que está acontecendo? Porque o Pepa veio por decisão do departamento de futebol, os atletas contratados vieram por decisão do departamento de futebol, um campeonato mineiro foi sacrificado para esperar o Pepa, que acabou não dando certo, isso também pode ter prejudicado dentro dessa situação. Então, qual é a responsabilidade também do departamento de futebol nisso tudo que está acontecendo? A responsabilidade é do clube, né? Acho que desde o início, quando a gente começa a reconstrução do Cruzeiro, fazendo uma avaliação, né, de tudo que existia lá para trás, né? Clube que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, que atrasava o salário dos atletas, dos funcionários, um clube que não tinha estrutura física de trabalho, que não tinha o norte e não sabia onde queria chegar. Esse era o Cruzeiro, quando chegamos, né? E desde então, o que a gente vem construindo, e a gente vem sendo bem claro, precisamos reconstruir os valores dessa instituição. O que é reconstrução de valor? É fazer uma instituição forte, um clube com capacidade de projetar o seu futuro e firme e forte o suficiente para passar pelas dificuldades. Isso vem sendo feito. Vem sendo feito. Hoje a gente tem um clube estruturado, extremamente profissional. Não tem ninguém aqui que não tenha passado por um crivo extremamente técnico para trabalhar hoje no Cruzeiro. Hoje, para se montar um projeto de futebol, você precisa ter uma avaliação crítica muito alta. Isso tem. Tenha um cuidado muito grande com o futuro dessa instituição. Mas a gente precisa saber também, em termos de posicionamento, que esse é o primeiro ano de Série A. Primeiro ano de Série A, depois de 3 anos de Série B. Isso ajuda a ajustar a expectativa e também ajuda a olhar para o futuro. A gente tem uma clareza que a gente está montando um grupo de trabalho. 27 novos jogadores. Você conseguir conectar 27 novos jogadores e criar um grupo, e criar um ambiente de trabalho, não é do dia para a noite. E quem fala que tem a fórmula mágica para fazer isso, está mentindo. Olha aí todos os clubes que estão se reconstruindo e que tiveram que montar um elenco novo. Me fala como eles estão. Tudo isso, se você tem visão de processo, se você tem visão de futuro, você consegue fazer uma avaliação mais clara. Isso te inibe e permite não errar? Não, nós vamos errar. Nós temos clareza que nós vamos errar. A dificuldade da maioria dos clubes no Brasil é que eles cometem os mesmos erros sempre. Os mesmos erros sempre. A diferença, quando você tem um projeto bem estabelecido, é a tua capacidade de aprender com o erro, corrigir o erro e olhar para frente. Isso a gente vem fazendo. Dia e noite. Então, a gente não está aqui para vender fórmula mágica, a gente não está aqui para vender o segredo do sucesso, a gente não está aqui para prometer, e como a gente nunca prometeu, que o Cruzeiro ia se transformar num dos principais clubes do Brasil já, de maneira imediata. Nós não vamos falar isso. E vocês já conhecem o nosso perfil, a gente não vai fazer isso. O que a gente está colocando aqui para vocês é a nossa capacidade de olhar para frente, de estabelecer um sonho para essa instituição e corrigir os erros, e trabalhar para chegar lá. Com relação a isso, vocês podem cobrar a gente. Não tem problema nenhum. Mas nós não vamos aqui vender expectativa desmedida, porque eu acho que isso já fizeram aqui, né? Bastante. A nossa capacidade aqui é de enfrentar a realidade e de superá-la, com muito trabalho. Bom, então foi isso aí que disse o Pedro Martins. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, tá?
embora a minha pergunta tenha sido muito incisiva e a minha intenção era essa mesmo, né, como eu disse, tentar tirar de alguma forma da zona de conforto, eu concordo com a maioria das coisas que o Pedro Martins falou, né, da dificuldade, da reconstrução, né, do trabalho sério. Eu acho que nenhum torcedor do Cruzeiro duvida que o trabalho lá é feito de forma séria, tanto que os meus questionamentos em relação a ele foi justamente quando ele fala da confiança, de jogar junto, né, coisa que eu sinto que a torcida faz e muitas vezes eles não fazem. Por exemplo, né, nesse intervalo da saída do Pepa até a chegada do Zé Ricardo, especialmente no último jogo, né, que colocaram ali o Fernando Seabra, um técnico interino para poder falar, alguém tinha que ter aparecido, alguém tinha que ter dado uma satisfação, né? E uma outra coisa é o seguinte, né, então se o Pepa tem a parcela de responsabilidade dele, se os jogadores têm a parcela de responsabilidade dele, qual é a parcela de responsabilidade do setor que organizou tudo isso, que trouxe o Pepa, que trouxe todo o elenco? Então tem que ter o entendimento também por parte deles, né, que da mesma forma que existem muitos acertos na parte da gestão e que a gente vê isso com muitos bons olhos, existem muitos erros. E quando a gente erra, a gente tem que ter humildade, né? Então talvez seja esse aí o principal recado, né? Vão acertar, mas também vão errar. E quando errar, vamos ter humildade, né, de poder reconhecer e fazer de uma forma diferente. E não precisa, né, gente, pedir apoio para a torcida do Cruzeiro. Foi o que eu falei ali da relação de confiança. A confiança, quando as coisas estão boas, legal, todo mundo está se amando, mas quando está ruim, os dois têm que estar presentes. Se tiver só presente a torcida e o outro lado não tiver, aí realmente gera desconfiança, gera receio, que é o que está acontecendo agora. Então, por mais que seja difícil, às vezes, aparecer e dar uma palavra, é nessa hora que um diretor de um cargo como o Cruzeiro tem que ser firme e aparecer, e não pode deixar de falar em uns momentos como esse, né? E o Pedro Martins, na última coletiva que teve, eu perguntei em relação aos reforços que tinham chegado, se com os reforços da janela, se o planejamento do Cruzeiro para o final do ano ele ainda era de 12ª colocação, ou se com os reforços o Cruzeiro poderia almejar algo maior. E o próprio Pedro Martins, né, naquele dia, ele disse, né, que a visão era ali pelo menos um torneio sul-americano, né? Hoje o Cruzeiro já volta àquela realidade ali de brigar pela permanência na Série A, que desde o princípio, né, foi o primeiro objetivo. Então tá isso, Zé Ricardo apresentado, Pedro Martins falou, e agora vamos ver como que as coisas acontecem daqui para frente. Hoje estava previsto, né, que o treino do Cruzeiro seria pela manhã, mas como teve a apresentação do Zé Ricardo pela manhã, então eles estariam tendo treino e apresentação no mesmo período, transferiu o treino para a parte da tarde. O Zé Ricardo fez ali, né, a apresentação oficial de manhã, vai almoçar a Toca da Raposa, os jogadores chegam na hora do almoço, no período da tarde, primeiro treino sob o comando de Zé Ricardo, e vamos lá, seja que Deus quiser, torcer para dar certo. Na quinta-feira que vem tem o Santos. Quem chegou até aqui, me segue aí, Twitter e Instagram, @DiogoMedeiros87. Dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, mas dá essa força aí. Outra coisa, lá no meu Instagram, @DiogoMedeiros87, tá rolando o sorteio de um Play 5 totalmente gratuito para você que tá ligado aqui na Cruzeiro Esportes. Quem quiser participar, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou fixado no chat ao vivo, ou então corre lá, @DiogoMedeiros87, procura essa foto aí e participa, valendo um Play 5 gratuito para você que é ligado aqui na Cruzeiro Esportes. Valeu, meu povo. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto e dá-lhe zero!